Estados Unidos da América e Israel versus Irã. O que está realmente em jogo nesse conflito? O mundo está vivendo um dos momentos mais tensos das últimas décadas. Manchetes falam em ataques, ameaças, alianças e possíveis confrontos diretos. De um lado, Estados Unidos e Israel. Do outro, Irã. Mas afinal, o que realmente está acontecendo? Isso é apenas troca de ameaças ou estamos diante de algo que pode mudar o rumo da história mundial? Para entender essa tensão, precisamos voltar algumas décadas. O Irã nem sempre foi inimigo declarado dos Estados Unidos. Antes de 1979, os dois países tinham relações próximas, mas naquele ano aconteceu uma grande revolução dentro do Irã. O governo foi derrubado e um novo regime assumiu o poder. A partir dali, a relação com os Estados Unidos mudou completamente. A desconfiança virou hostilidade. Israel também passou a ser visto como o rival direto pelo novo governo iraniano. Desde então, o discurso político entre os dois lados se tornou cada vez mais duro. O Irã passou a apoiar grupos que se opõem a Israel, enquanto Israel passou a enxergar o Irã como uma ameaça crescente. Um dos principais pontos de tensão é o programa nuclear iraniano. O Irã afirma que seu objetivo é produzir energia. Já Estados Unidos e Israel dizem que existe o risco de desenvolvimento de armas. Esse desacordo é um dos pilares da rivalidade atual. Nos últimos anos, houve tentativas de acordo. Um tratado foi firmado para limitar atividades nucleares do Irã, em troca de redução de sanções econômicas. Porém, o acordo foi rompido posteriormente, e a tensão voltou a crescer. Sanções foram reforçadas, a economia iraniana sofreu impactos, e o clima ficou ainda mais instável. Israel, por sua vez, já declarou diversas vezes que não permitirá que o Irã tenha capacidade de produzir armas nucleares. Isso levou a ações indiretas, como ataques a alvos considerados estratégicos em territórios ligados ao Irã. Muitas dessas ações não são oficialmente assumidas, mas são amplamente comentadas. Os Estados Unidos entram nesse cenário como aliados históricos de Israel. A presença militar americana na região do Oriente Médio sempre foi significativa. Bases, navios e alianças estratégicas fazem parte desse equilíbrio delicado. Além disso, existe o fator regional. O Irã apoia grupos armados em diferentes países, como no Líbano e na Síria. Israel considera esses grupos uma ameaça direta à sua segurança. Isso cria um conflito indireto, onde ataques acontecem fora do território principal dos países envolvidos. O risco maior está na possibilidade de que um confronto indireto se transforme em guerra aberta. Um ataque mais intenso, uma resposta mais forte, um erro de cálculo, em regiões já marcadas por conflitos, qualquer movimento pode gerar reação em cadeia. Outro elemento importante é o impacto econômico. O Oriente Médio concentra algumas das maiores reservas de petróleo do mundo. Qualquer guerra na região pode afetar o preço do combustível globalmente. Mercados financeiros reagem rapidamente a sinais de conflito. Investidores buscam segurança, moedas oscilam. Também existe a dimensão política interna. Governos muitas vezes utilizam discursos firmes para fortalecer apoio interno. Em momentos de tensão, líderes adotam posturas mais rígidas para demonstrar força. Isso pode dificultar negociações, mas é importante entender que, apesar das ameaças, nenhum dos lados parece desejar uma guerra total. O custo seria altíssimo, vidas seriam perdidas, economias seriam abaladas. A região poderia mergulhar em instabilidade prolongada. Israel possui capacidade militar avançada. O Irã também desenvolveu meios de defesa e ataque ao longo dos anos. Os Estados Unidos possuem uma das maiores forças armadas do mundo. Um confronto direto entre essas potências teria consequências imprevisíveis. Além do aspecto militar, existe a guerra invisível, ataques virtuais, espionagem, sabotagem. Muitas disputas acontecem longe das câmeras, em silêncio, mas com efeitos reais. A população civil é sempre a mais afetada em qualquer guerra. Pessoas comuns que desejam apenas trabalhar, estudar e viver em paz acabam pagando o preço de decisões políticas e estratégicas. E aqui surge uma pergunta importante. Você acredita que esse conflito pode realmente se transformar em uma guerra direta? Ou ainda há espaço para negociação? Deixe sua opinião nos comentários. Outro ponto crucial é a diplomacia internacional. Países europeus tentam mediar acordos. Organizações internacionais pedem diálogo. A pressão global por estabilidade é grande. A história mostra que conflitos prolongados na região raramente permanecem isolados. Outras nações acabam se envolvendo, seja por alianças, seja por interesses estratégicos. Existe também a questão da opinião pública. Redes sociais amplificam narrativas. Informações circulam rapidamente. Muitas vezes versões conflitantes disputam espaço. Isso influencia a percepção mundial sobre o conflito. Apesar da tensão, ainda existem canais diplomáticos abertos. Conversas indiretas acontecem.
Propostas são discutidas. A esperança de evitar um confronto maior ainda existe. Mas o cenário é frágil. Pequenos incidentes podem gerar grandes repercussões. Um ataque isolado pode desencadear respostas inesperadas. A região vive sob constante vigilância. O que está realmente em jogo não é apenas território ou poder. É estabilidade global. É segurança energética. É equilíbrio político. É o futuro de milhões de pessoas. O mundo observa atentamente cada movimento. Analistas discutem possibilidades. Governos calculam riscos. E enquanto isso, a tensão permanece. Se há algo certo em meio a tantas incertezas, é que decisões tomadas nos próximos anos podem moldar o futuro do Oriente Médio e influenciar o cenário internacional por décadas. Se você quer continuar entendendo os bastidores dos conflitos globais e como eles impactam sua vida, inscreva-se no canal, deixe seu comentário, curta o vídeo e aperte no sininho para ser notificado sobre os próximos conteúdos. No próximo vídeo vamos analisar quais países podem ser arrastados para esse conflito caso a tensão aumente.